O que marca a Era de Filadélfia? O que marca a Era de Filadélfia é a palavra de paciência, a palavra de perseverança, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim do mundo, irmão Ronaldo? Não. Até o fim da Era de Filadélfia. Aquele que perseverar até o fim, até o final da Era de Filadélfia, obterá o livramento. Então ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerras, mas é necessário que tudo isso aconteça. Porém, o fim, ele não é agora. Por isso que vocês estão vendo todas essas questões lá em Israel, porque é necessário para que se cumpra as Escrituras. Meu nome é Ronaldo e eu gostaria de estar trazendo mais esse vídeo para a edificação da Igreja de Filadélfia. E dentro desse vídeo, uma mensagem para os 144 mil. Então, como foi dito para os irmãos, o que marca a Era de Filadélfia? O que marca a Era de Filadélfia é a palavra de perseverança, é a palavra de paciência. O que foi que Alcha disse lá em Lucas capítulo 21, no verso 29? Olhai para a figueira, para as demais árvores, ou seja, olhar para Israel e para os demais países. Por isso que os irmãos estão vendo todos esses reboliços lá em Israel. Por isso que os irmãos estão vendo todo o reboliço lá na Ucrânia, na Rússia, e a movimentação das árvores, as movimentações dos países. Por quê? Porque a gente entra agora nos rumores de guerra, não é a guerra em si. Por quê? Porque a guerra em si ela se dá quando as nações se levantarem, oficializando o quê? A Terceira Guerra Mundial. Então hoje nós estamos vivendo de acordo com aquilo que Alcha nos instruiu. E o que foi que Alcha nos instruiu, irmãos? Ele nos instruiu a estar olhando para os sinais. Mas por que, irmão Ronaldo, que nós devemos estar observando os sinais? Porque mediante a confirmação dos sinais em conformidade com as Escrituras, nós vamos poder estar nos localizando no tempo espiritual em que nós estamos vivendo, justamente para que nos dias decorrentes nós venhamos prosseguir com prudência. Então é por isso que no vídeo de hoje, irmãos, nós vamos falar a respeito da paciência, para que você venha perseverar, para que você venha ter paciência, porque o fim, ele não é agora. O momento da luz, ela não é agora. O momento da dor de parto, ela não vai ser agora, mas nós vamos estar entrando no princípio das dores. Mas por que, irmão Ronaldo, que está sendo dito isso? Porque de acordo com todas as evidências que vão estar acontecendo no mundo, vai haver o quê? Muitos rumores, rumores de livramento, rumores de arrebatamento. Então por isso que isso está sendo dito agora, de forma mais uma vez antecipada, para a igreja ficar ligada. Vai acontecer que os jovens, eles irão cansar, eles vão se fadigar, e muitos, certamente, moços irão cair, conforme está registrado aonde? Em Isaías capítulo 40, no verso 30. Então você tem que ficar ligado, porque o fim ele não é agora. Mas fica ligado nos sinais, fica ligado, acompanha nas Escrituras, acompanha na porta. Por quê? Porque há uma porta principal de pregação. Há várias portas de pregação, porém há uma principal, da qual irá jorrar a palavra para a igreja. Então vocês têm que ficar ligados em todas essas questões, porque uma porta principal por onde o Criador ele fala com as nações, e pelos sinais, porque o fim, a luz, não é agora, porém haverá muitas especulações, entendeu? Através de outras portas, trazendo pregações, trazendo doutrinas, falando do fim. Mas o fim, ele não será agora. Então segura aí que a gente vai entrar nas Escrituras agora, certo? Então, como foi dito, a Era da Filadélfia, ela é marcada pela palavra de paciência. É um momento de perseverança, não somente pelo tardado noivo, mas também por outras profecias. Por quê? Porque há um tempo limite para que se cumpra. E Alcha disse bem claro: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passará. Por quê? Porque ele declarou que iria passar
o quê? Iria ter que acontecer o quê? Iria ter que acontecer os selos e as trombetas, entendeu? Então, a palavra ela não fica só conectada com a profecia das 10 virgens, mas fica ligada e conectada com várias e várias outras profecias. Por quê? Porque tem um tempo limite para o cumprimento dessas profecias, para a consumação do plano de libertação dos 144 mil. Então nós vamos adentrar em um período que é necessário ter paciência, é necessário que haja uma perseverança diante do quê? Diante de todas as coisas que estão para acontecer. Então o que está registrado no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 36? Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Yahweh, possais alcançar a promessa. Ou seja, é necessário. E qual é a vontade do Pai para os 144 mil nesse período em que nós estamos vivendo daqui para frente? É necessário ter paciência. E aí, cumprindo a vontade dele, que é passar por esse período de paciência, poder alcançar a promessa. E qual é a promessa que está deixada para os 144 mil? É a promessa de libertação, é a promessa de glorificação, a manifestação de Yahshua naquele grande dia, quando vier buscar os 144 mil. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, é para viver pela fé. Guarda essa palavra fé, que a gente vai ler ela mais na frente. Então a gente leu a palavra de paciência, a gente leu a promessa e agora a gente leu a palavra fé, certo? São 3 palavras-chave que vai trazer para nós mais versículos. Apocalipse capítulo 3, verso 10, que diz assim a palavra de Yahweh: porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro para tentar os que habitam na terra. Lembra o que a gente leu lá em Hebreus? A palavra promessa, a palavra paciência e a palavra fé. Por que necessitar de paciência? Porque quando tiver feito a vontade do Pai, e qual é a vontade do Pai? É guardar a palavra. E qual é a palavra? É a palavra de paciência, porque o fim ele não é agora. Então o que as escrituras ela está dizendo para nós? Que é necessário que nós venhamos passar por isso. Por quê? Porque é da vontade do Pai que nós venhamos passar por isso. O que foi que Yahshua falou? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, o selo e as trombetas. O que está registrado no livro de Atos, capítulo 1, no verso 4? E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Ou seja, Yahshua estando com eles, certo? Estando com os discípulos, mas que esperassem a promessa do Pai. Porque a promessa ela vem do Pai. O plano de libertação, um tempo de consumação, para que os 144 mil, os vencedores, eles venham obter o livramento, eles venham obter o resgate no tempo oportuno. Só que não é agora, mas vai haver um tempo em que não haverá mais demora. Como assim, irmão Ronaldo? Um tempo em que não haverá mais demora? Sim, irmãos. Por quê? Porque a história de Atos, capítulo 1 e capítulo 2, ela vai se repetir novamente dentro dos nossos dias. E a palavra ela nos mostra, se você for ler Atos, capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver que a palavra ela mostra que eles estavam todos reunidos em um só lugar, perseverando em oração. Até que chega um momento em que de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam reunidos, assentados. Então leia comigo agora Lucas capítulo 21, verso 32. E o que Yahshua fala para nós? Em verdade vos digo que esta geração ela não passará sem que tudo isso aconteça. Tudo o quê? Todas as coisas que estão registradas nos versículos anteriores. Rumores de guerra, nação contra nação, ou seja,
até chegar às trombetas. Ele está falando que não vai passar essa geração sem que antes aconteça os selos e as trombetas. O céu e a terra passarão, porém minhas palavras não passarão. Então nesse momento a gente falou da paciência. É necessário a paciência, porque provém da vontade do Pai. É necessário para nós ter que passar tudo isso. É da vontade dele. Então, se é da vontade dele, que assim seja feito, certo? Então a gente viu a questão da paciência, a gente viu que há uma promessa para os 144 mil, porque guardastes a palavra da minha paciência, da minha perseverança, eu te guardarei da hora da tentação, ou seja, a hora do vamos ver, ou seja, uma promessa, e mediante a essa promessa tem que haver a fé para acreditar, a fé para crer, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Então a igreja, ela tem que ficar ligada nestas questões, certo? Porque mediante a muitas especulações, vai haver o quê? Muitas pessoas especulando o fim, dizendo que o fim chegou, que é agora, que vai acontecer, que é para se preparar. Mas tomem cuidado, porque o fim, ele não é agora. O fim, ele não é logo. Tomem cuidado. E aqueles que estiverem especulando tais coisas, tomem cuidado e não os sigam. Não vão atrás deles, não vão atrás dessas doutrinas, certo? Fiquem de olho na porta. E aí, com a abertura dos selos, o toque das trombetas, conforme Alcha disse, que não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. O que Alcha diz para nós? Quando começarem a acontecer estas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça, pois está próximo a vossa redenção, a vossa libertação. Por quê? Porque se aproxima. Isso traz para nós uma proximidade. Por isso que é necessário a gente se localizar no tempo espiritual em que a gente está vivendo, para que a gente não vá após outras doutrinas. Tome cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Por quê? Porque os 144 mil, eles se encontram na terra e eles já possuem a coroa, certo? Só que aí torna uma possibilidade de perder a coroa. E quando que se perde uma coroa? Quando você perde o entendimento, quando você entra numa cegueira espiritual e acaba absorvendo doutrinas de espíritos enganadores. Então tomem cuidado daqui para frente. Por quê? Porque Yalcha está avisando de forma antecipadamente. É necessário que essas coisas aconteçam, mas o fim, ele não é agora. A luz, ela não é agora. Então tomem cuidado para que ninguém vos engane. Mas por que, irmão Ronaldo? Porque agora nós estamos adentrando no princípio das dores. Então as escrituras, ela nos fala, se alguém está destinado à prisão, para a prisão irá. E se alguém deve morrer pela espada, é necessário que pela espada seja morto. Porque nisto se firma a perseverança e a fé dos santos. Mas por que perseverança? Mas por que fé? Porque no livro de Tiago, capítulo 1, verso 3, vai dizer o quê? Vai dizer que a fé, ela gera paciência, ela gera perseverança. Nisto se firma a perseverança, a paciência e a fé dos santos. Então será deixada agora uma mensagem para a igreja de Filadélfia, para que fique de registro nesse dia 19 de outubro de 2023 e para que se cumpra as escrituras conforme está registrado em Isaías capítulo 40 verso 6, oráculo de Yahvé dos exércitos, porque assim diz Yahvé: clama, levanta tua voz e clama, toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o espírito de Yahvé. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Yahvé subsiste eternamente. Porventura é a palavra do homem maior do que a palavra do seu Criador? Tu, ó Sião, que anuncia as boas novas, sobe ao monte alto, levanta tua voz fortemente, levanta e não temas, e dizes às cidades de Aldá: eis aqui está o vosso Criador, porque é chegada a hora em que os dois dragões irão se chocar, para que se cumpra as escrituras. E aqui
eu termino essas palavras. Fiquem todos na força e na paz de Deus.